Senhoras e senhores, boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Unesco pela iniciativa de traduzir essa obra do português, não só traduzir, mas também fazer um trabalho de divulgação, e evidentemente por me convidar para participar de um evento de lançamento. Agradecer a Lino Gomes, professora dessa casa, que foi quem me fez pessoalmente o convite para tecer algumas considerações, compartilhar algumas reflexões que evidentemente são refrescadas, provocadas pelo lançamento de um trabalho tão volumoso, uma empreitada intelectual da monta que é essa coleção, e que vem num momento extremamente oportuno do ponto de vista histórico, não gratuitamente, na verdade, vem por conta de nós termos conjunturas políticas e sociais que são construídas pela luta social, transformações na relação do Brasil com outras porções do mundo, não apenas com a África, mas também com a África, que abre para aqueles que lutam pela construção de uma sociedade igualitária do ponto de vista das relações raciais no nosso país, um conjunto maior ainda de desafios. O lançamento, eu diria que talvez o termo que mais me vem à cabeça, quando eu vejo aqueles vários livros em pé ali, não são apenas livros que param em pé, em cima da mesa, é a ideia de desafios. Eu venho trabalhando há algum tempo, não muito, mas trabalhando há algum tempo, discutindo os desdobramentos da Lei 10.639 para o ensino de geografia, é a disciplina a partir da qual eu me insiro nesses debates acadêmicos, e eu diria, e a minha fala toda vai ser direcionada para isso, eu diria que nós, no campo da geografia, assim como outros campos também, nos vemos profundamente desafiados quando estamos de frente para um volume de conhecimento como esse, que é absolutamente provocador, absolutamente tensionador daquilo que nós temos como corpus hegemônico, não só da geografia acadêmica, mas também, e talvez sobretudo, prioritariamente eu diria, daquilo que nós chamamos de geografia escolar. As minhas reflexões vão um pouco nesse sentido. Eu creio que temos uma missão aí durante um bom tempo, de absorvermos essas informações que evidentemente não apenas entram no rol das informações que nós trabalharemos, mas fundamentalmente vão provocar profundas tensões na geografia que nós temos, na geografia que nós produzimos, na geografia que nós ensinamos. Acho que esse é o principal papel. Afinal, conforme eu vou discutir um pouco aqui, não é apenas a visão sobre a África que nós temos a oportunidade de mudar através do conhecimento dessa obra, mas sim mudar uma leitura de mundo, desconstruir e reconstruir visões de mundo que nós temos hoje ainda como hegemônicas na geografia, evidentemente na sociedade dentro da qual a nossa geografia se constitui e que evidentemente ajuda também a construir. Então, as minhas palavras vão nesse sentido de refletir um pouco sobre os desafios que nos são colocados a partir de uma obra que traz informações, que traz leituras sobre a África, sobre o processo histórico de constituição, de desenvolvimento da África, que se diferencia, se distancia profundamente daquilo que nós temos como leitura hegemônica de África, que evidentemente tem a ver com a leitura hegemônica que nós temos no mundo. É importante ressaltar, a obra não traz, a própria obra já apresenta, ela não traz uma visão sobre a África, ela é uma pluralidade de leituras e visões que são em alguns momentos conflitantes entre si. Acho que isso é uma riqueza a mais da obra, mas para nós isso traz um desafio bastante grande. Eu venho dialogando muito com professores de geografia, com geógrafos, com educadores que trabalham essa disciplina. Tem um projeto de pesquisa dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, intitulada Lei 10.639, Ensino de Geografia. E eu diria trazer como ponto de partida para a nossa discussão um diálogo que eu tive com alguns dos professores que eu acompanho no âmbito do meu projeto. Meu projeto, desde 2008, tem um grupo de 5 professores com os quais nós fazemos um acompanhamento mensal
uma vez por mês a gente faz uma reunião com eles, eles relatam as práticas deles, nós fazemos discussões sobre o conteúdo, etc., propomos mudanças, alterações, eles experimentam isso nas escolas em que eles dão aula, são todos de rede pública, perfazem, hoje não são mais 5, são 8, perfazem um total de 15 escolas públicas em 10 municípios do Rio, região metropolitana, região dos lagos. Quer dizer, é uma experiência bastante rica. E no marco inicial da nossa pesquisa, no começo de 2008, eu fiz uma entrevista com cada um dos professores. E um episódio, eu creio que seja bastante oportuno de ser relatado aqui, para a gente pensar os desafios que essa obra nos traz. Eu entrevistando um dos professores, isso não foi só um, vários deles me deram respostas bastante semelhantes a isso, né? Eu perguntei para ele como é que ele trabalhava o ensino de África, no trabalho que ele faz com alunos, isso no ensino fundamental, 8º, 9º ano, dependendo do currículo, dependendo da escola. E ele começou a me narrar, eu começo primeiro trabalhando no tráfico negreiro, né? E aí depois eu vou lá, falo da partilha da África, e depois falo da descolonização da África e um pouco a África hoje, né? A coisa, né, dos problemas sociais, as guerras lá e tal. Aí eu perguntei, então quando você fala sobre África, você fala sobre Europa também, né? Aí ele falou, claro, né, trabalhar o tráfico negreiro, você tem que falar das grandes navegações, depois eu falo da colonização da África, você tem que falar da corrida colonial da Europa, da descolonização, você também tem que falar do cenário pós-segunda guerra, etc. Eu falei, interessante. E quando você fala de América, como é que você trabalha? Não, também começa falando das grandes navegações e tal, ciclo das independências, e essa narrativa que é bastante conhecida de todos e todas aqui presentes. Eu perguntei para ele, então quando você fala de África, você fala de Europa também, para construir a sua narrativa sobre a África? Ele, claro, tem que falar. Quando você fala de América, você também fala de Europa? Ele, claro, tem que falar. E quando você fala de Europa, você fala de América e de África? Aí ele, não. Né? Aí é importante ressaltar que esse professor veio a mim, sabendo que nós estávamos começando um processo de pesquisa direcionado, né, a um ensino buscando promover a igualdade racial, uma educação para relações raciais mais igualitárias, ou seja, ele é dentro do universo do professorado com o qual ele lida, pelo menos, aquilo que a gente chamaria em estatística de amostra enviesada. Ele não é a regra, né, daquele universo de professores com os quais ele lida. Ele é extremamente crítico da sua própria prática, mas mesmo assim, né, ele admitiu naquele momento, percebeu naquele momento o quanto a narrativa, não só de África, mas a narrativa de mundo dele era uma narrativa profundamente eurocêntrica. E o eurocentrismo tinha um impacto fundamental na forma como ele construía a ideia, a leitura de África. A visão que os alunos deles construíam de África. A partir daquilo ele começou a perceber uma coisa que nós começamos a criticar, o quanto a forma como nós construímos a nossa leitura de África é uma forma exterior à própria África. Vários dos professores, outros professores relataram práticas um pouco diferentes. Eu começo trabalhando na África pelo quadro físico, e isso é extremamente consolidado na narrativa que nós temos hegemônica sobre a África ainda hoje. Começo trabalhando no quadro físico, trabalhei aquela regionalização, a África saariana e a África subsaariana, que é um mapa que se consolida nos corações e mentes de todo mundo que tem aula de geografia. E depois vem trabalhar os aspectos humanos, etc. E o que nós percebemos cada vez mais? Essa regionalização, que é uma regionalização que dentro da geografia começa pelo quadro físico, e portanto aparece como algo dado, construído pela natureza, ou seja, algo que transcende as determinações das construções sociais, transcende a vontade e o desejo humano, foi a natureza, no limite foi Deus quem construiu essa ideia de uma região saariana e uma outra região não saariana. Essa regionalização ela recebe uma outra quando vai se trabalhar a parte humana, a dimensão humana da África, que é a regionalização que divide a África entre a África branca e a África negra. Essa forma de ler a África, que traz evidentemente no seu bojo uma série de distorções históricas. Nós sabemos que aquilo que se chama de África negra, desde muito tempo, na África branca, aliás, desde muito tempo, também tem populações que nós chamamos de negras,
né? Portanto, essa divisão é uma divisão construída no bojo de uma relação colonialista. Aliás, ela trabalhada dessa maneira, ela naturaliza as diferenças raciais, né? Naturaliza essa diferença, e mais do que isso, planta em todo mundo que aprende sobre a África dessa maneira a ideia de que a África que construiu conhecimento, saber, civilização, que é a África do Egito, é a África dos brancos. Consolida uma leitura, uma ideia de que naquilo que se chama de África, aquilo que se chama de África negra é a África que não foi capaz, onde não se desenvolveu civilização, onde não se desenvolveu conhecimento, onde não se desenvolveu saber, de onde não saiu nenhum subsídio à construção do mundo que nós temos hoje. Isso é uma dimensão fundamental. A narrativa que nós temos de mundo, e aí eu chamo a atenção falando de África, mas é uma leitura de mundo que nós construímos, e o ensino de geografia hegemonicamente perpetua essa leitura de mundo, aponta o mundo contemporâneo como sendo resultado do transbordamento de processos intra-europeus, onde os outros continentes aparecem apenas quando se conectam a esse processo de desenvolvimento linear, unidirecional e eurocentrado. O ar-condicionado, que nos refresca, a água gelada que nos ilumina, que nos refresca também, a luz que nos ilumina, aparecem todos como resultados de processos sociais, tecnológicos, científicos desenvolvidos dentro da Europa. E essa leitura de mundo, como se fosse resultado da combinação de alguns processos, a revolução científica, a história da modernidade, a revolução industrial, depois a corrida imperialista, a primeira e segunda revolução industrial, alguns fatos que são centrais nessa narrativa, que constrói uma leitura, uma visão de mundo, uma visão de espaço e de tempo. E aí eu chamo a atenção para um outro aspecto fundamental. Eu falei de regionalização da África, mas a regionalização ela tem por baixo de si, tem junto a si uma dimensão histórica, uma dimensão temporal, assim como todas as narrativas históricas têm por trás de si imagens espaciais, tem por trás de si raciocínios geográficos que não só são decorrências, são consequência da narrativa histórica, mas são também instrumento analítico para a compreensão de mundo em cada período histórico sobre o qual nós discutimos. Só para ter uma ideia, a narrativa hegemônica que nós temos na história que vivemos, que eu aprendi, é uma narrativa linear da história e que traz consigo uma imagem de espaço baseada numa coisa que eu chamo de sucessividade. É assim que a gente aprende sobre o mundo, é assim que a gente aprende sobre o Brasil também. A gente aprende o mundo da história antiga é o mundo de uma região. O mundo da Idade Média é o mundo de outra região. E a primeira região desaparece naquele período, quando se fala de Idade Média. O mundo da modernidade é o mundo de outras regiões. E aquelas regiões antes, no outro período? A formação do mundo se dá como um processo espacialmente marcado por sucessividade. E é assim que a gente aprende sobre o Brasil também. A narrativa dos ciclos econômicos nos informa uma formação baseada em sucessividade. Essa leitura de espaço e de tempo, que eu acho que essa obra vai nos ajudar a desconstruir, vai nos ajudar a tensionar, porque vai ser impossível falar de Idade Média como se aquele período histórico fosse só Europa. Precisamos aprender sobre outras regiões do mundo. E aprender sobre outras regiões é fundamental para repensar as relações raciais. Afinal, como diz um geógrafo chamado Paul Clavel, agora eu não lembro se é o Paul Clavel ou Horácio Capel, o Alex que mexe com isso, talvez possa me ajudar. Eu sempre confundo os dois. Nenhuma identidade social se constrói sem o remetimento a um referencial espacial. Os referenciais espaciais, eles ancoram a construção de identidades, seja na forma da construção de identidades baseadas em espaço ou através da construção de referenciais de encontro no espaço, lugares de encontro. A forma como referenciais do presente, referenciais do passado, como nós somos afrodescendentes, nos construímos identitariamente, tendo como um dos lastros fundamentais esse remetimento a uma origem numa terra comum, um referencial do futuro, como a comunidade judaica pensa, por exemplo, na terra prometida. Referencial concreto, referencial imaginário, do presente e do passado. Os referenciais espaciais, eles estão por trás, eles dão lastro à construção dos processos identitários. As identidades raciais que ancoram, que sustentam as nossas relações na nossa sociedade, que é uma sociedade ainda altamente marcada pela racialização das relações, altamente hierarquizada a partir das clivagens que se constituem com base em pertencimentos raciais, tem
na dimensão espacial, um dos lastros fundamentais. Se na biologia a ideia de raça é uma ideia há muito tempo superada, ela ainda se ancora no cotidiano das nossas relações sociais, na ideia de que brancos têm uma origem comum que remete principalmente à Europa, negros têm uma origem comum que remete à África, né, indígenas, vermelhos têm uma origem comum territorial, amarelos também. Né? Esse lastro espacial, que evidentemente, se nós montarmos duas colunas, nós vamos falar de duas colunas de distorções, não só na relação entre elas, mas também nelas próprias, aqueles que nós chamamos de brancos, no nosso padrão de relações raciais, não tem sua origem apenas no espaço que nós chamamos de Europa. Né? Aqueles que nós chamamos de negros, no nosso padrão de relações raciais, também, já de muito tempo, ocupam outras regiões que não são apenas aquelas que nós chamamos de África. Mais do que isso, né, dos dois lados das colunas, a própria construção de clivagens e classificações raciais são artificialidades, são distorções construídas artificialmente através de construtos sociais que nada tem a ver com a biologia. Ou, se a gente for pensar o outro lado da coluna, a própria coluna dos continentes, ela também traz distorções. Afinal, o que nós chamamos de Europa não é um continente. É uma península de uma grande extensão de terra chamada Eurásia. Geologicamente, Europa não é um continente. Mas nós sustentamos essa ideia, e mais do que isso, na geografia que se ensina, a Europa, que é uma península, é construída, a visão de mundo, de todo mundo, de todos nós. A Europa se constitui como um continente marcado pela diversidade, pela riqueza e pela pluralidade, e a África, que é um continente com uma área 8 vezes maior do que a Europa, aparece nas respostas dos nossos alunos, e às vezes até de professores, peças de comercial, como se fosse um país. Se vê Europa como um continente e se vê a África como sendo um país, como sendo uma massa homogênea, que não teve história, porque não teve escrita, como foi falado hoje, mais cedo, que não teve processo de desenvolvimento social, porque não contribuiu para a construção daquilo que se chama de modernidade. Na verdade, essa narrativa é uma narrativa fragmentária, e eu chamo a atenção para aquela dimensão da sucessividade. É impossível falar da modernidade europeia sem falar da relação do europeu com o resto do mundo, da relação do europeu com a América, da relação do europeu com a África, com o trânsito de saberes, de conhecimentos, divisão de si, divisão do outro, que se constitui relacionalmente a partir desses novos circuitos comerciais. Portanto, identidades que são processos de construção social de base relacional têm, na visão de espaço, um dos lastros fundamentais. Acho que isso coloca para nós, de geografia, desafios fundamentais. Essa obra, ao ser, espero que no futuro mais próximo, mais rápido possível, absorvida por nós da área da geografia, nos permita mudar a visão que nós temos, não só sobre a África, mas mudar a leitura que nós temos da construção do mundo. O mundo que nós vivemos hoje, ele é muito mais resultado de encontros, de diversidades, de trocas, e mesmo esses fatos que nós classificamos, que nós narramos hegemonicamente como se fossem fatos apenas intra-europeus, eles não são intra-europeus. A Revolução Industrial não é um processo intra-europeu único e exclusivamente, mas nós temos que começar a dar um tratamento relacional, e eu acho que essa obra vai nos ajudar. No caso do ensino de geografia, eu sustento que a leitura dessa obra e a absorção dela leva tempo, é um processo difícil, A absorção disso dentro do currículo escolar de geografia vai nos permitir, vai nos levar a uma leitura diferente do que a África, uma leitura diferente do que a Europa, uma leitura diferente do que a América, uma leitura diferente do que somos nós, dos processos que nos constituíram enquanto indivíduos, enquanto grupos, que nos constituem enquanto nação brasileira. E eu acho que isso vai mexer muito no ensino de geografia. Portanto, eu acho que isso essa obra traz conhecimentos, traz saberes que para nós, eu costumo trabalhar isso com o meu grupo, vão mexer não apenas naquilo que nós ensinamos sobre África, mas tudo que nós ensinamos em toda a geografia que se ensina. A partir dessa obra, por exemplo, eu costumo trazer essa discussão, nosso cuidado, ele não pode ser único e exclusivamente no ponto de conteúdo chamado África. Nosso cuidado, os conteúdos, os conceitos constituem famílias de conhecimentos. Nós trabalhamos, só para dar um exemplo, quem é de geografia está familiarizado com isso, quando a gente entra no ciclo de ensino fundamental, a antiga quinta série, é difícil para a gente
né, acostumar com essa nova terminologia, né? A gente entra na quinta série e começa a trabalhar os conceitos básicos da geografia. Um dos conceitos que se trabalha é o conceito de paisagem. É um dos primeiros conceitos a serem trabalhados no ensino de geografia. E o conceito de paisagem, ele é hegemonicamente trabalhado como? Através de uma polarização analítica entre a ideia de uma paisagem natural e uma paisagem humanizada. A paisagem transformada pelo homem, pela mulher também, transformada pelas sociedades. Né? Essa polarização em vários livros didáticos, ela é trabalhada através do artifício das imagens, das figuras. Sempre começa lá a paisagem, e de maneira evolutiva, da paisagem natural à paisagem humanizada. Né? Então sempre começa com uma paisagem lá que só tem a natureza, às vezes coloca até dinossauro nesse desenho, né? sem seres humanos. Depois aparece uma paisagem igual à primeira, mas com seres humanos, normalmente lá um homem, uma mulher também, mas com de madeira na mão, né? Uma clava, né? Um pau na mão, etc. E vai até a paisagem mais humanizada, que é normalmente de uma cidade, com indústria, com prédios e um homem de terno e gravata. Né? Esse conceito é um instrumento de leitura da realidade. Ele nos oferece uma maneira de ver fatos. Né? Ele nos ajuda a enxergar a realidade para além daquilo que a nossa percepção, nossos olhos, nosso olfato, né, alcançam. Ora, isso que está se chamando de paisagem, essa polarização, ela informa a nossa leitura sobre o mundo, sobre a realidade. O aluno aprende isso na série sexto ano, e quando ele vai para a oitava série ou nono ano, né, ou sétima série, oitavo ano, ele vai aprender sobre a Europa, sobre a África. A paisagem que ele aprende, que tem em todos os livros da África, sempre a figura de um homem, né, trajado com uma roupa culturalmente diferente da nossa, com um pau na mão, com uma cinta atrás, e de preferência com uma zebra, uma girafa, um leão. É a imagem da paisagem natural e o homem primitivo. Essa é a projeção da ideia de mundo de África, e evidentemente isso sustenta a construção da nossa identidade, não só a forma como nós nos vemos, mas como os outros nos veem, afrodescendente. Portanto, eu acho que nós estamos diante, nesse lançamento, de uma obra que vai nos ajudar a repensar não só aquilo que nós falamos sobre a própria África, mas a forma como nós vemos e enxergamos o mundo, que tem um papel fundamental na forma como nós vemos a nós mesmos, vemos aos outros, e a forma como nós nos relacionamos como indivíduos, como grupo e como sociedade. Obrigado.